A paz do Senhor. Então, hoje eu vou trazer uma palavra, né? E como base, eu vou usar aquela parte que Jesus, quando ressuscita, ele tá subindo para o céu para se sentar no trono ao lado de Deus e ele deixa uma ordenança para os discípulos que ficaram, né? Ele diz assim, Marcos 16, eu vou ler só o versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele continua falando que esses sinais acompanhariam os que creem, né? Que estariam levando a palavra de Deus. Eles expulsariam demônios, curariam enfermos, né? Fariam todo tipo de milagre. Quando você está indo levar o evangelho, é que os sinais vão te acompanhar. Você precisa ir. Você precisa estar disposto a levar a mensagem de Deus, indo levar a mensagem. E outra coisa interessante desse texto também, que ele fala pregar o evangelho. E pregar é nesse sentido mesmo, dessa palavra mesmo, de pregar mesmo, fixar a mensagem. Jesus queria que nós fixássemos a mensagem no coração das pessoas. É até interessante que ele já tinha falado um pouco disso antes, quando ele conta a parábola do semeador, né? Ele fala que os corações são os tipos de solo, né? Um solo rochoso, outro solo cheio de espinhos e o solo fértil, que é aquele que retém a palavra de Deus no seu coração. Primeiramente, nós somos chamados para isso, pregar o evangelho. E depois, como isso vai ser feito, os dons que o Senhor vai nos dar, vai ser de acordo com o que nós estivermos indo pregar o evangelho. Eu vou deixar para vocês também, Jeremias 15, 19, diz assim: Assim respondeu o Senhor: Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Essa parte que diz, né? Se você se arrepender, tudo começa para você ser usado por Deus, começa com uma vida de arrependimento e mudança, transformação. É aquele desejo de obedecer ao Senhor fielmente, igual ele fala, passar a dizer palavras de valor, né? Começar a ter aquele temor de obedecer a Deus, fazer a vontade dele, né? Servir da maneira que o Senhor se agrada. E aí Deus vai nos usar. Ele disse isso, que ele nos usaria a partir do momento que nós tivéssemos esse compromisso com ele. E em Amós 3, do 7 ao 8, diz assim: Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Isso é a questão de anunciar a palavra de Deus. Nós temos que ter em mente que a gente precisa primeiro ouvir o que Deus está falando conosco. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus para saber do que o Senhor está falando, para saber o que nós vamos anunciar. Não é uma coisa aleatória que sai da nossa cabeça ou que a gente pega qualquer parte da Bíblia e sai falando. Para gerar frutos, aquilo precisa estar fixado primeiramente no nosso coração. Precisa ser uma verdade na nossa vida que a gente já tenha entendido. Por exemplo, não adianta você querer falar sobre amor, o amor de Deus, se aquilo você ainda não compreendeu no seu coração. Você precisa primeiro ter essa revelação vinda de Deus sobre algum assunto, né, da palavra dele, para depois você ter aquilo fixado e passar para as outras pessoas, e aquilo ser fixado também no coração das outras pessoas, né? Em Romanos 10, do versículo 14 ao 17, diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. As pessoas, para elas crerem no Evangelho, precisam de que a igreja esteja atenta ali pregando a palavra. Jesus disse para Pedro, né? Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E nós temos essa obrigação daqueles que já têm a verdade de Deus, têm intimidade, que têm ouvido o que o Senhor tem falado conosco, né? Nós precisamos anunciar a mensagem de Deus,
porque as pessoas só vão ser salvas quando elas ouvirem a pregação do Evangelho, quando ouvirem as boas novas. E todos nós, sem exceção, todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. E independente de qual forma isso vai ser feito. Uma vez eu ouvi o Fernandinho, o cantor Fernandinho, falando que quando ele era adolescente, assim, bem novinho, o pai dele ia batendo de casa em casa e pregando a palavra de Deus e chegava nas portas da casa das pessoas, né, e pedia se podia fazer uma oração, deixar uma palavra e colocava o Fernandinho para cantar um hino no violãozinho lá. E ele disse que ele ficava às vezes até com vergonha, porque ele era muito novinho. E você vê, né? Ele anunciando o evangelho, a forma dele anunciar através da música e como que Deus usou ele depois, né, para dessa maneira, né, cantando louvores e tal, como o Fernandinho é um cantor hoje em dia, né, conhecido mundialmente aí até, né, no evangelho, no meio gospel, né. E é isso, quando você está anunciando o evangelho, os seus dons vão sendo mostrados, vão começar a aparecer e o Senhor vai te usando de acordo com os seus talentos. E todas as coisas, de todas as maneiras ali na Bíblia, o Senhor Jesus nos mostra que tudo começa pequenininho, tudo é bem pequeno. A gente começa fazendo coisas que às vezes não são vistas pelas outras pessoas, né? Por exemplo, na pregação do Evangelho, você pode começar distribuindo um panfletinho, versículo, pode estar fazendo várias coisas às vezes pequenas, orando com as pessoas ali, mas nessas coisas pequenas, na sua fidelidade em se manter ali trabalhando arduamente ali, o Senhor vai te acrescentando talentos, te acrescentando dons ali, vai te mostrando qual é a sua função no reino de Deus, e aquilo ali uma hora o Senhor vai fazer brilhar para as outras pessoas, vai te colocar às vezes em uma posição de destaque, né, de acordo com o que você está fazendo. E vai te acertar ali no lugarzinho que ele planejou para você estar levando a palavra de Deus. Quanto mais você trabalhar no reino, mais frutífero você vai ser. E eu vou deixar para vocês, né, uma parte também que diz que em 2 Coríntios 11, 27, Paulo trazendo, né, a experiência dele nessa questão de trabalhar no reino de Deus, né? Ele fala assim: trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Que a gente precisa trabalhar fazendo o melhor para Deus. Até que tenha que se privar dos nossos desejos ali, das nossas necessidades. A gente precisa ser um bom servo que está preparado para servir o Senhor em qualquer momento. E seja em coisas pequenininhas ali que às vezes ninguém nem tá vendo o que você está fazendo, mas nós precisamos ter essa dedicação, essa vontade de agradar a Deus. E o Senhor, conforme nós formos trabalhando, o Senhor vai estar vendo o nosso esforço, o nosso trabalho para o reino de Deus e vai nos direcionando cada vez mais para o nosso alvo ali, para o nosso objetivo, vai nos usar cada vez mais em coisas grandiosas, né? Jesus disse assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do seu Pai e dos santos anjos. O importante é isso, é a gente fazer para Deus da melhor maneira que a gente puder, com dedicação e com amor, né? Buscando agradar a Ele e nunca se envergonhar de estar pregando, porque as perseguições vão vir. Ele já prometeu isso. Todas as vezes que Jesus falava sobre ir pregar o Evangelho, ele falava: vai ter perseguição. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Então a gente precisa ter essa coragem de anunciar o Evangelho, ter essa ousadia, né? Pedir ousadia para Deus, para o Senhor estar nos usando, e entender que a gente precisa começar às vezes das pequenas maneiras ali, mas é dessa maneira que o Senhor vai nos levar a grandes lugares. Então, que o Senhor possa colocar no seu coração esse desejo de levar a palavra de Deus e que você, durante essa busca de fazer a vontade de Deus, de agradar o Senhor, levando o Evangelho, você possa ir descobrindo os seus dons e seus talentos, que o Senhor possa ir te direcionando para qual caminho você deve tomar para seguir e concluir a missão que Ele te deu.
Que o Senhor te abençoe e te use muito nessa caminhada. Em nome de Jesus, fica com Deus. Até a próxima.